Eu tenho desejado no meu coração falar mais sobre virtudes do Espírito Santo de Deus, a obra e o ministério do Espírito Santo e como nós podemos ser frutíferos, compartilhando a vida na comunhão uns com os outros. E eu espero que essa breve reflexão seja abençoadora para você, meu irmão e minha irmã, assim como tem sido para mim nessa jornada de descoberta acerca das virtudes do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler aqui um texto precioso, está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 9, a partir do verso 7. Vamos do verso 7, vai até o 9, que diz assim: Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esse texto nos revela como nós somos frágeis vasos de barro, porém, nós guardamos em nós um maravilhoso tesouro, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o interessante, meu irmão e minha irmã, é que o vaso não existe para proteger esse tesouro que habita em nós, mas é o tesouro que habita em nós, que existe e que se oferece para proteger, para inspirar e para animar a nós que somos meros e frágeis vasos de barro, para que jamais a gente desanime, independente ou apesar de quaisquer circunstâncias dessa vida, sejam elas boas ou sejam elas mais difíceis. Meu irmão, minha irmã, Deus não tem qualquer desejo ou qualquer preocupação em publicizar o seu poder, mas essencialmente Deus tem a prioridade de fazer com que nós compreendamos a sua vontade, a sua autoridade e a sua natureza, porque Deus tem atributos que remetem ao seu poder absoluto, mas Deus tem virtudes que remetem à sua vontade. E a percepção aqui, meu irmão e minha irmã, é a de que Deus, ele não quer ser reconhecido no poder absoluto, que é total, que é pleno, mas Deus é um Pai completo, pleno de amor pelos seus filhos, eu e você, um Pai se dando a conhecer para que os filhos, eu e você, o tornemos conhecido vivendo as suas virtudes, para sermos filhos que refletem o caráter do nosso Pai. Meu irmão, minha irmã, Jesus se revela se desempoderando e não se empoderando. Jesus se revela quando ele se esvazia para se encher da glória de Deus o Pai. Jesus se revela quando ele se desnuda diante de nós e mostra os seus dilemas, os seus conflitos interiores, mesmo sendo Deus, sendo o Filho de Deus gerado pelo poder do Espírito Santo, que é sobre isso que nós estamos aqui conversando. Jesus enfrenta tudo isso com o seu absoluto senso de identidade e de vocação, a partir da sua autoridade e não do seu poder, do qual ele abre mão, meu irmão e minha irmã, para nos ensinar com a própria vida a essência do seu evangelho, a essência do seu amor e da sua graça. Nós não devemos, meu irmão e minha irmã, buscar o poder de Deus para que a vida fique melhor para mim, para você, para nós, porque isso é só religiosidade, isso é carência, isso é interesse próprio, mas nós precisamos sim, meu irmão e minha irmã, viver a essência, a identidade e a natureza do Jesus Cristo de Nazaré, para que a vida fique melhor para o nosso irmão, para o outro, para o nosso semelhante, para o nosso próximo. E isso é relacionamento, porque é através das nossas relações que Jesus se revela ao mundo e às pessoas, meu irmão e minha irmã. A fé não é devoção de expectativa futura. A fé é conhecimento e o ato de caminharmos na direção da vontade de Deus por plena e inabalável confiança nele. Não pelo que ele pode fazer por mim ou por você, mas pelo que ele simplesmente é na sua essência e na sua natureza. Fé não é algo acerca do que vai acontecer no futuro, do que eu vou ter ou aonde eu vou estar,
Mas a fé, meu irmão e minha irmã, é a consciência de quem nós já somos em Cristo Jesus. Não é o que eu vou ter, não é o que eu vou receber, mas é o que eu já recebi. Porque quando nós temos o nosso entendimento, o nosso discernimento transformado, nós nunca desanimamos, meu irmão e minha irmã, porque não está ligado a algo que nós vamos conquistar ou possuir no futuro, mas está ligado sim à consciência de quem nós já somos aqui e agora em Cristo Jesus e de quão abençoado nós já somos em Cristo Jesus, da sua vida e do seu Evangelho. Portanto, não se trata daquilo que nós fazemos e que produz resultados, meu irmão, mas se trata definitivamente da pessoa que nós nos tornamos. Filhos, discípulos que não sabem viver de outra forma que não seja pela referência do Evangelho e da vida do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, meu irmão e minha irmã, fé não é a expectativa do que eu posso receber, mas é a convicção de quem eu sou em Jesus, sabendo que tudo subsiste em Jesus. Ele é suficiente para mim e para você. Jesus é a suficiência da vida. E a nossa fé deve nos impulsionar a sermos a imagem e a semelhança de Deus, e não simplesmente buscarmos termos aquilo que o poder de Deus pode fazer por mim, por você, meu irmão e minha irmã, porque isso é só carência. Isso não tem nada a ver com a consciência transformada, com o entendimento transformado. A crença faz só um crente, mas a fé faz um justo. Nós precisamos viver para a justiça. Então, meu irmão e minha irmã, Deus não está trabalhando para contemplar os nossos esforços humanos, mas Deus trabalha todo dia para garantir que as nossas frustrações possam ser depositadas na sua cruz, porque lá é o lugar seguro para nós administrarmos os nossos dramas, as nossas dificuldades, as agruras da vida sem desanimar. E quando nós aprendemos essa lição, nós não mais nos frustramos, porque nós aprendemos a compartilhar as nossas inquietações com Deus e a descansar na sua presença. Não no futuro, aqui e agora mesmo. E a nossa força não está na capacidade do nosso poder, não. A nossa força está na consciência da nossa fragilidade, é isso mesmo. E quando nós temos a consciência da nossa miséria como seres humanos, pecadores e falíveis, não nos desesperamos mais da nossa pobreza, mas também nós não nos corrompemos na nossa riqueza, porque a esperança não está na posse, no controle, no domínio, na força, na capacidade, meu irmão e minha irmã, mas está na consciência da nossa identidade, da nossa dependência em Deus enquanto frágeis vasos de barro, como diz aqui no texto. O vaso é de barro, meu irmão e minha irmã, para fomentar a consciência da nossa fragilidade humana, sim. Para quando nós, o vaso visível, for quebrado em algum momento, face a algum drama, aí o Espírito Santo realça. Ele é revelado a partir de nós e é para que as virtudes de Deus, que são inerentes, que são intrínsecas da natureza de Deus, possam ser percebidas, reveladas através de nós. Meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, e o próprio Deus, o Deus que veio a nós, que veio a esse mundo de um jeito simples e frágil, nos dá essa lição. E essa fragilidade do Jesus que vem é um estado e não uma condição. As dificuldades nos aperfeiçoam em Deus e quebram o homem exterior para que o homem interior cresça em consciência da nossa identidade, do nosso propósito diante de Deus, para nos transformarmos na pessoa que Deus quer que nós sejamos. É isso. Porque o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, opera no nosso homem interior para que a gente possa agir pela graça e não pelo poder. E assim nós nos mantermos animados, longânimos, com longo ânimo o tempo todo. Quando nós estamos tristes, a gente pode até chorar, faz bem. Porém, meu irmão, nós não podemos lamentar. Quando a gente sente a dor, a gente pode até gemer, mas nós não devemos reclamar. Podemos nos angustiar, mas nós não devemos nos perturbar. O texto nos ensina sobre isso. Apesar da dificuldade, nós podemos permanecer com o coração grato a Deus, mesmo angustiado, mesmo chorando ou mesmo gemendo, porque isso revela
a nossa fragilidade, o que alimenta, meu irmão e minha irmã, a nossa consciência de vivermos em submissão, em obediência e na dependência de Deus em todo o tempo. Alegria genuína não tem nada a ver com prazer, mas tem a ver com contentamento acima das circunstâncias. A alegria genuína está ligada ao contentamento que não depende das circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas circunstâncias mais difíceis. Então, assim como Deus usou de misericórdia para que a nossa miséria fosse cuidada por Ele, nós precisamos agir com misericórdia na miséria do outro, seja ela qual for, meu irmão e minha irmã. E por isso, nós devemos tratar o outro não pelo que ele é, mas pelo que nós somos. Simples assim. Ou seja, nós não podemos nos relacionar com as pessoas pensando mais no prejuízo que elas podem nos causar do que no benefício que nós podemos produzir na vida delas. Nós precisamos focar nos benefícios que nós podemos produzir em forma de bênçãos. E quando o Espírito Santo transborda em mim e em você, meu irmão e minha irmã, então nós já não sabemos mais viver de outra forma senão desse jeito aqui, como o texto está nos ensinando. E nós precisamos discernir mais acerca do Espírito Santo de Deus, o tesouro que habita em nós, em mim e em você, frágeis vasos de barro, para nós vivermos as virtudes do Espírito, para sermos frutíferos e abençoar a todos quantos nós possamos. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, essas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam com todos vocês, hoje, amanhã, em todo tempo, em todo lugar, no nome bendito de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma e uma ótima semana. Até a próxima.